Que dinâmica boa que a gente teve ontem. Eu achei que não ia render, sinceramente. Achei o comando ali de colocar a história de quem é mais manipulador. Talvez não fosse dar muito certo, mas rendeu bastante coisa. E hoje teremos a questão lá da história do Super Paiol. Tô super ansioso para ver quem são as 4 pessoas que vão cair. Então, bora comentar e recapitular tudo o que aconteceu. O poder do Lampião na prova de fogo, Mesquita venceu com a ajuda da Saori, levou o Lampião, e o poder que foi mais votado pelo público, eu confesso que eu não gostei muito. Na verdade, os dois não eram grande coisa. Porque semana passada, os poderes que tinham no Lampião do Wallace, os dois eram muito bons e mexiam com muita coisa. Então eu acho que essa semana eles deram uma esfriada ali. Porque o que não ganhou era pra anular 4 votos, e o que venceu, que é o que vai estar no Lampião do Mesquita, é o de que o voto dele vai valer por 4. E tipo, não muda muita coisa. Tipo assim, não é um poder. Como é que eu vou dizer? É um poder que não anima muito. Eu acho que nessa conjuntura até muda alguma coisa, porque, se eu não me engano, pelos cálculos aí, acho que eu vi alguém no Twitter falando ontem, que se o Mesquita. Se saírem 2 pessoas do lado do Shai ali, e eles juntarem mesmo com o grupo da Rayane pra votar, quem sabe na Saori ou na Duda, ia empatar a votação, sem a questão das 2 pessoas saindo, e contando os 4 poderes ali. Agora que vão sair 2 pessoas, eles têm a maioria com esses 4 votos que vão valer o voto dele. Mas não é uma coisa que, uau, tipo, sabe? Não é os da semana passada, por exemplo, tira alguém da roça, mexa com isso, mexa com aquilo. Mas, como eu falei, os da semana passada já foram muito boas, então esses eles deram uma desacelerada, digamos assim. O apontamento era falar basicamente quem era o mais manipulador, quem era que jogava pelas sombras e ninguém notava. Como eu falei no comecinho ali, eu achei que não ia render muita coisa, mas teve bastante coisa. Principalmente Carol estava muito disposta ontem, como geralmente ela sempre tá. Pra alguns irrita porque ela fala demais, mas eu acho que ontem ela meio que bateu nas pessoas certas, foi nas teclas certas e não tava tão cansativa quanto geralmente ela é. Mas tem um comentário que eu vou pontuar, não só sobre ela, mas sobre muitas pessoas nesse elenco ali. Mas quando acontecer, já eu falo. A gente começou com um fazendeiro que era o Wallace, ele apontou o Dudu, diz que ele sobrevive no jogo vendendo algumas cabeças. Eu falei, ponto interessante esse ponto. Como a Dayuná, por exemplo, e que ele até gosta disso. Aí ele falou que a situação da Tamires, dela ter sobrado lá no Resta 1, que o Dudu tentou esconder aí por um tempo, foi tudo premeditado, que ela não foi para aquela roça do nada, não foi um acaso. Que o Dudu manipula todas as meninas que até então estavam no grupo dele, que na época em que ele jogava com elas, onde o total não tinha se desfeito ainda, que ele é um ótimo manipulador, principalmente com quem não tem maturidade. Isso foi pra quê? Uma indireta pra quem? Pra Duda e pra Saori, principalmente pra Duda. Na hora do Dudu rebater, ele chega a citar que ele nunca vendeu e nem vai vender a cabeça de quem joga com ele. Aí o Wallace perguntou pra ele se ele já não fez isso, e o Dudu negou. Eu acho que aqui a pergunta seria mais ou menos, então quem joga com você, Dudu? Eu acho que essa ia ser a pergunta de R$ 1 milhão, ou de 2 milhões no caso da Fazenda, que ia responder muitas coisas. Aí eu acho que o Dudu ia dar uma enrolada ali, tipo, desculpa quem gosta dele, mas é a grande realidade daqui. O Dudu apontou o Toninho, mas não foi um apontamento, ele chamou o Toninho basicamente para demonstrar que ele não manipulou ninguém, porque ele perguntou pro Toninho como que ele foi pra roça, naquela roça que o Will saiu, que eles fizeram toda aquela palhaçada lá de se jogarem na roça, se ele foi forçado ou manipulado, alguma coisa assim, e o Toninho disse que foi não, porque ele foi porque ele acabou tendo que ir. Já que teve todo aquele rolê do Fabiano lá, que disse que tava tranquilo com ir, depois fez aquela cena e acabaram querendo ir, enfim. Ele usou o espaço pra isso. Depois o Toninho já ficaram ali, inverteram as posições, o Toninho apontou o Dudu e... nossa, que preguiça. Ele tava elogiando, citou a situação lá da Ionata pro lado da piscina, lá na primeira semana, a primeira punição que eles tomaram. E depois disso virou uma conversa de compadre entre os dois. Ai, assim, mico. Eu esperava bem, de novo, acho que em apontamento a gente sempre fala isso. Eu esperava bem mais do Dudu, achei sabonetada real. Achei inteligente usar o espaço pra rebater o argumento ali, isso eu não posso negar, mas achei uma sabonetada. A questão Toninho também,
Cara, se ele não abrir os olhos com essa galera do grupo do Shaya saindo agora no Super Paiol, eu realmente acredito que perder o prêmio ele não vai. Mas vai acabar ganhando o programa sem brilho. Com o jeito que ele tá jogando nas últimas 3 semanas, tem sido puxado de assistir. Essa dinâmica, principalmente, tirando a Rayane, que eu vou falar depois, o resto da galera tava chamando ele ali, colocando ele como manipulador, num sentido positivo. Ai, é triste de assistir. Uma pessoa que já rendeu tanto e agora tá, sabe? Tudo bem que são as respostas que o público mandou pra ele. Eu já falei isso em outros vídeos passados e na época da Semana da História do Will na Roça, que se tirassem ele, era uma comprovação de que o grupo, pra eles lá dentro, de que o grupo do Shaya tava muito bem na fita. A gente sabe que não é verdade, mas a impressão que passava pra eles lá dentro era essa, e olha o que tá acontecendo agora. A Tamires apontou o Matheus, ela disse que ela ia chamar alguém que tinha o sonho de ser um manipulador, mas que na verdade era um fracassado. E eu falei, nossa, vai ser interessante o apontamento da Tamires. Só que aí depois ela ficou... porque ela disse que ele só conseguiu manipular a Maria, que ele sonhava em ter um time pra ele manipular e que ele quer a cabeça dela a todo custo. Aí ele perguntou pra ela quando que eles tiveram treta. Eu também não lembro disso. Foi por causa de um voto numa roça. E, eu achei que ela começou prometendo muito e não entregou nada no final das contas, porque ela não conseguiu justificar ali porque que ela acha ele manipulador. Ficou só porque ela acha que tem uma treta com ele porque ele votou nela numa roça, tipo... precisa de mais do que isso. Aí o Creu apontou o Dudu, mais um dos que estava elogiando, diz que com o tempo ele entendeu que o Dudu era um grande manipulador, como uma cabeça que mexe os tentáculos dele eram as meninas, que esses tentáculos mudavam de acordo com o que o grupo deles quebrava, se reformava e quebrava de novo. E que ele, como ator, ele observou que o Dudu manipula até os discursos das meninas ali, os textos. E que ele batia palma, porque ele faz isso de uma forma muito positiva, calma e tranquila, que ele é um grande jogador. Aí eu falei, gente, nossa senhora, o Dudu agradeceu a perspectiva positiva que ele apontou isso. Aí eu falei, gente, eles desvirtuando essa porcaria. E aí você fica pensando que, tipo, mano, naquela dinâmica horrorosa do tribunal, a Galisteu aparece pra mediar aquela porcaria. E também, às vezes, fala coisa que nem deveria falar. Numa dinâmica dessa, que é boa e merece atenção, eles não colocam ela ali, onde ela poderia, pelo menos, cortar esse povo nessas horas onde eles ficam ou se estendendo demais e andando em círculos, que é uma coisa que eu já vou falar que esse elenco faz demais, ou desvirtuando a dinâmica pra uma coisa que a gente sabe que não é. Vai entender. O Shaya apontou Carol e ele falava que ele disse que ela não falava com as meninas, agora ela voltou a falar, que na verdade ela só consegue manipular aquelas 4 meninas do grupo dela, que ela é uma péssima manipuladora e ela quer tentar ser, que ela quer que eles façam o jogo dela, caso eles não façam, ela grita e esperneia, aí eu tenho que concordar com ele. Que é um personagem isso que ela faz, que aí quando eles não fazem o jogo dela, ela volta a mostrar quem é a Carol, volta para aquele personagem dela de mulher barraqueira, que é grito, grito, grito e só faz isso. Aí a Carol diz que o Shaya faz parte de um grupão desde o começo, que já atacaram ela desde o segundo dia, que ele aponta ela como manipuladora, mas a manipuladora é ele, na verdade, que ele cisca de galho em galho ali, também é uma realidade. Mas ele tá jogando, né, então vai fazer o quê? Eu achei fraco, coisa demais foi colocada ali, eu acho que fugiu um pouco do ponto. E aí vem um comentário que eu disse que eu ia fazer, que eu vou aproveitar para fazer agora, que é, esse elenco, no geral, acho que pelo menos a maioria ali, eles nunca conseguem ser coesos no que eles estão apontando, no que eles estão votando, eles não têm poder de síntese. Eu me lembro muito a temporada passada, por exemplo, a gente tinha o Sasha, que ele contava a história desde o começo da primeira semana, do que aconteceu. Todo voto dele sempre era uma história contando o que aconteceu desde então com a pessoa até ali. E era um porre, era um saco. Tanto que a Adriane às vezes cortava ele e eles colocaram aquele timer ali, o contador de tempo em 1 minuto, começou na temporada passada por causa dele. Nesse ano eles não fazem igual ele, mas eles fazem diferente de um jeito também muito chato. Porque eles não pegam o que eles estão apontando ali no momento. Tipo, eu estou expondo você porque eu acho você, que é o comando da dinâmica, acho você manipulador por X e Y, ponto. Não, eles pegam, você é manipulador por X e Y, só que aí você fez A, você fez B, você fez C, você fez F, Z, H, K, L, M, N.
são 500 outras coisas que não são pertinentes com aquele momento, com uma justificativa de voto, não tem nada a ver. Só que eles têm que colocar ali pra fazer o quê? Pra ferrar a imagem da pessoa com o público. E fica muito chato, fica tudo desconexo. Martina fazia isso, a Ioná fazia muito isso, a Carol faz muito isso, o Chaya fez nessa dinâmica. Sabe? E fica uma palestra interminável, porque eles têm que socar tudo que a pessoa já fez de ruim ali pra eles. Ou em termos de atitude, sendo que às vezes não tem nada a ver com a dinâmica, com o que a dinâmica pede, ou não tem nada a ver com o voto daquela semana. É aquilo, a gente já viu o que a pessoa fez. Já foi apontado em outras dinâmicas, até porque vocês falam disso o tempo inteiro. Não precisa ficar trazendo todas as coisas que a pessoa fez em toda justificativa de voto ou em toda dinâmica. É muito maçante de assistir. A Michelle apontou o Chaya e ela não apontou. Ela usou o espaço mais uma vez para dar um daqueles discursinhos dela chatos do, sabe, de a nossa relação e ele não está me manipulando, porque ele como é que é? Ele mudou a minha vida. Ela falou isso, que o Chaya mudou a vida dela. Fiquei, meu Deus do céu. Que ela, nem quando ela era fazendeira, ela abriu o voto dela pra ele, que ela só abriu nos 45 de segundo tempo, ele não sabia. Então o jogo ele era individual e não sei mais o que ambos têm jogos diferentes. Ai, sério, na boa. E sempre naquela postura dela muito chatona de jornalistona de bancada. Sério. Se esta mulher não sair no Super Paiol, eu não sei o que as pessoas estão assistindo e eu não sei o que esse programa virou. Porque não é possível. Toda vez que ela vai para um apontamento, me dá dor física de vergonha do que ela desvirtua um negócio ali, ou do quão chata ela consegue ser apontando. Sério. Ontem, no caso, foi um dos momentos assim, me deu muita vergonha de estar assistindo aquilo. O Matheus apontou a Carol, ele acha que o jogo dela é muito psicológico, que ela acaba com as pessoas psicologicamente, ela usa muito disso, e usa mesmo, para afetar os outros. Citou o apontamento que a Carol fez contra a Tamires, alegando racismo, aquela treta das duas lá de umas semanas atrás. E agora ela tá andando com ela, como se nada tivesse acontecido. Já vou falar disso também, dá uma segurada aí. O Matheus fez uma pergunta pra ela sobre como ela agiria lá fora numa situação onde ela sofresse racismo, alguma coisa assim. A Carol disse que lá fora ela tem o celular dela e pode filmar, e é uma arma com isso. E lá dentro ela não tem, então ela tem as câmeras do Record Plus e a vocalização, os gritos dela. Então lá era diferente. E depois que a Carol responde, ele fala que ela não bate com como ela age lá dentro, o jeito que ela respondeu. E que também citou o que o Gui fez com ela, mas que ela andava com o Fernando, que fazia tão pior quanto o Gui. Ai, a Carol é outra, ela fala demais, é muita coisa, ela quer enfiar 500 mil coisas dentro da justificativa, como eu disse ali anteriormente, é muito difícil. Aí rola um bate-boca entre ela e o Wallace, quando ela vai falar da questão do racismo que ela apontou na Tamires, porque o Wallace fala pra ela que as atitudes dela mostraram que ela usou uma pauta pra se promover, que ela realmente não estava sentindo aquilo, e ela usou só pra ter como uma arma pra poder atacar a outra pessoa naquele momento. Eu achei que a Carol se perdeu demais nessa questão do levantamento, de ter levantado que a Tamires foi racista. Aí agora o que ela falou foi que ela liberou o perdão, porque a própria... que ela vai deixar que o Brasil decida o que foi ou o que não foi, porque nem a própria direção apontou e nem falou nada. Então, e que ela, depois numa briga que elas têm com o Matheus lá, a Tamires diz que é uma conveniência isso, que ela tá... Ela não tem uma aliança com a Carol, elas estão ali por conveniência, porque o aliado dela é o Dudu. Não me convence nenhuma e nem outra, principalmente a Carol, porque você chamar uma pessoa de racista realmente é, tipo, pesado, é um baita crime, é uma coisa horrorosa que a gente tem aí na sociedade. Então a gente vê muitas pessoas usando coisas como armas simplesmente no jogo para desqualificar o outro, só que numa questão tão delicada dessa... Sabe, fica incoerente agora. Ela, do nada, as duas dançam em festas e contam coisas uma pra outra, então, tipo... Aí eu acho que ela realmente se perdeu muito. Fica bastante incoerente pra ela. Não que a Carol não seja incoerente com outras coisas, ou que esse elenco inteiro não seja, mas... Aí é um assunto muito mais embaixo.
Só que eu preciso pontuar o momento onde ela... Porque eu já falei isso da Carol, ela é muito amor e eu sou muito amor e ódio com ela. Ao mesmo tempo onde ela me perde com isso, ela já me ganhou logo depois, porque ela começa a bater boca com o Wallace, de novo. E aí ela fala, não sei o que lá, minha bunda aqui pra você. Ela vai lá e começa a bater na bunda. Aí ela vem com aqueles negócios em inglês que eu dou muita risada. Half meter of a man, tipo, homem de 1,5 m aqui. Piece of shit. Aí ela bate na bunda. Meio que dá uma rebolada. Dessas partes da Carol eu gosto, quando ela leva mais pro... Fica na zoeira, na zoação e no engraçado do que aquelas coisas pesadas nela. A Maria apontou o Dudu, ela começou dizendo que até podia ter chamado a Carol, mas ela tá com preguiça da gritaria. Depois as duas vão bater boca por causa disso, inclusive. Ela apontou o Dudu porque ela percebeu que ele era manipulador quando ele estava querendo colocar o Fernando ali naquela roça que ele foi lá. E depois numa conversa quando ele incentivou a Tamires a fazer barraco com as meninas, porque foi uma roça que ela foi também, que ela falou, eu lembro do Dudu falando pra ela, não, porque você tá na roça, você vai pra roça, faz barraco pra render, pra aparecer, não sei o quê. E que ela diz que isso é entretenimento, e que no jogo ele entrega. Ai, ela colocou um positivo, preguiça dessa mula da Maria, mais uma que desvirtuou a dinâmica, e essa, nossa, eu tenho um ranço dela. Porque essa é outra que adora passar vergonha. Quando ela termina de fazer o apontamento dela ali, com o Dudu, ela diz que, mais uma vez, que podia ter chamado a Carol, e aí a Carol começou a bater boca, a Carol... E aí a Carol disse que ela ia sair rolando dali. E tem este diálogo que eu dei muita risada, que é a Maria falando, sei exatamente o caminho da minha casa, Carol. A Carol fala pra ela, então chama o Uber. Alô, Uber da Maria, vem buscar aqui. Ai, realmente, podia chamar o Uber e ir embora de uma vez. Maria é uma das pessoas que, infelizmente, eu acho que não vai cair nessa questão do Super Paiol. Acho que ela fica ali, talvez, tipo, entre um dos 6 menos votados, mas não entre um dos 4. Porque eu me surpreendi no Twitter que tem gente que tá com a Maria. Porque eu não faço a menor ideia. Mas ia ser interessante ver ela tomando esse tombo, assim, não ser eliminada, mas tomando esse tombo. A Rayane apontou o Dudu e aí abre aspas pro que a Rayane falou, porque eu acho bom colocar aqui palavra por palavra. Todo mundo já viu o jogo do Dudu, viu o grupo que ele formou, viu as manipulações que ele fez com a Ioná. Ele falou que você mandava. Quando eu e as meninas temos brigas, você manipula as meninas com alguns xingamentos. Porque você não tem coragem de falar pra mim diretamente. Porque seria machismo da sua parte. Tava tendo uma briga com a Saori e eu vi a Saori perguntando que falar pra ela me ofender. Você é um péssimo manipulador. Já foi um bom manipulador e hoje acho que você é um péssimo manipulador. Tá se perdendo pro grupo, tá indo pro lado do Shaya. Eu acho que a Rayane, assim, ainda detesto ela. É uma das pessoas que eu tenho ranço, assim, às vezes até um pouco de graça, porque eu não gosto da pessoa dela. O que eu tô vendo lá, ponto. Só que aí ela falou algumas coisas do Dudu ali que são muito verdades, dele não conseguir falar isso na cara das pessoas e ter que usar as meninas como um subterfúgio ali pra ele falar o que ele quer ou pra causar o que ele talvez queria causar com certas pessoas da casa. Eu acho que ela foi coerente nisso. Só que ao mesmo tempo, se tratando de Rayane, tem uma certa hipocrisiazinha ali, porque, de novo, ela usa uma bandeirinha ali, porque se você falasse isso pra mim, ia ser machismo. Eu tô cansado disso aí em reality show. Tipo, gente, se não ia ter só de reality show de homem ou só reality show de mulher. Para com essa palhaçada de ficar falando que é machismo, é não sei o que, se brigar com mulher, etc e tal. Porque tem coisas tipo o que o Wallace faz, ou que o Fernando fazia, beleza, aí apontar. Agora, qualquer coisa que você falar pra uma mulher lá dentro vai virar machismo, quando elas mesmas são as pessoas mais agressivas lá dentro, aí também complica. E a Rayane é uma que usa isso o tempo inteiro, principalmente agora de que ela tá... A Maria virou a pincher dela, como a Carol falou, que é outra que adora levantar pauta. Então, mais uma vez, já falei isso da Rayane. Ela não sabe se ela quer ser esta mulher barraqueira e empoderada ou se ela quer ser a boazinha e mostrar que ela é virtuosa. Porque no ao vivo é o que ela faz. Parece a Penélope na Fazenda da Gretchen, que a Gretchen falava que quando chegava o ao vivo, a Penélope falava assim: boa noite, Brito, sabe? Usando uma vozinha assim. É o que a Rayane faz. No ao vivo, se você perceber, a voz dela muda totalmente. Pra bancar aquele papel de mocinha, de pessoa virtuosa e chatona. Então, eu tenho uma preguiça desta mulher, sinceramente. Não consigo.
A Kate apontou o Shaya e ela meio que me surpreendeu, assim, porque eu acho que diferente das outras vezes onde eu tenho um pouco de preguiça dela, eu achei que ela foi bem dessa vez, tipo, pasme. É uma das pessoas que eu acho que não se estendeu tanto ali, apesar dela ficar muito, num discurso muito limpinho, tipo, acho que ela podia ser um pouco mais enfática. Ela chamou ele pra esclarecer um ponto, disse que ele até tava brincando com os meninos ali, que ele era manipulador e que ele ia manipular as pessoas e tudo mais. E que todas as conversas de voto que ela teve, que o que ela ouviu ou participou, e aí ela citou o Creu e o Dudu como exemplo, que eles falaram que tudo ali, e ela sentiu também que tudo tinha que passar pelo Shaya. Ou seja, se tudo tem que passar por ele, se até as pessoas que eu conversei falaram isso, então realmente ele é um manipulador. E realmente, tipo, bem no ponto. Aí ele, exatamente, tudo ali tem que passar pelo Shaya. Eu achei que ela usou bem aqui. Só gostaria de que ela fosse um pouco mais incisiva. Que é o mesmo problema que a Duda tem, por exemplo. A Carol apontou a Rayane e aí abre aspas pra Carol, que eu também quero comentar esse apontamento dela. Ela tinha 2 cães de guarda, um Pitbull e um Rottweiler, o Will e a Martina. E ela ficava só mandando. Quando tinha um problema com ela, os pitbulls iam pra cima da gente e ela ficava em cima da cadeira dela, de rainha do nada. E foi o Creu que te deu esse nome, porque eu jamais te daria um apelido, porque você é porca. Essa briga da Carol com a Rayane eu acho que tá cansativa. Hoje de manhã elas brigaram de novo, é muito mais do mesmo. Depois da dinâmica elas brigaram também, só que aí teve o adendo da Maria e da Kate ali junto. Mas realmente, a Rayane é uma pessoa que ela cresce muito quando ela tem os pitbulls dela do lado. Ela sozinha não é grande coisa. E nas brigas com a Carol, eu digo e repito, eu acho que a Carol entrega muito mais que ela. Aí o Valério começou a bater boca com a Tamires ali do nada, diz que ela tem a boca podre, que ele não convive com boca podre. E aí eu me perguntei assim na hora, Val, porque você não convive com boca podre, mas você está do lado da Rayane e você estava do lado de Martina. 2 pessoas que têm boca podre e que são baixas, então fica um pouco incoerente nesse sentido. A Saori apontou o Shaya, basicamente ela disse que nas últimas semanas ele estava atrás do grupo da Rayane, combinando pra eles irem pra roça, só que agora que a Rayane voltou, parece que o barco mudou. Não foi exatamente assim que ela disse, mas foi o que ela deu a entender ali. A Saori é também uma das que não sabe ter síntese e ela enrola e ela é enrolada pra construir as coisas assim, tipo, ela não consegue. Parece que as pontes dos argumentos dela faltam conexões ali. Pelo menos é o que eu sinto, porque eu acho ela realmente enrolada pra falar. Aí o Mesquita apontou o Shaya e disse que para manipular ele tem que mexer. Que manipular tem a ver com mexer. E ele articulou com pessoas que ele tinha opiniões negativas sobre. Aí citou o Matheus de exemplo, que ele acha isso incoerente. O Mesquita, eu acho que ele tem as ideias certas do que ele fala, só que ele é muito certinho, ele é muito polidinho demais. Parece que ele não quer ofender ou não quer entrar em atrito com a pessoa, e aí fica muito chato. Ou eu não sei se ele que não quer entrar em atrito com o Shaya, especificamente. Aí fica um discurso muito, né, sabe, podia ser muito melhor. A Duda apontou o Dudu, e ela usou o momento ali, basicamente para também expor a hipocrisia da casa. Ela disse que numa das dinâmicas anteriores, das semanas anteriores, apontaram ela como manipuladora da Ioná, que ela tava fazendo o papel do Dudu basicamente. E ela falou que fizeram isso por quê? Porque o Dudu era fazendeiro na semana, então ninguém ia querer apontar ele com medo de irem pra roça. Eles não tiveram coragem de apontar ele. Então ela falou que aquilo ali era uma hipocrisia e ela tava expondo isso agora. Aí o Dudu usou a réplica para pedir respeito para ela, porque ela tem, segundo ele, ela tem falas na casa e o jeito que ela anda tratando ele é de um tom muito agressivo. Eu não vi ela tendo falas muito agressivas. Eu já vi gente reclamando que às vezes ela é um pouco grossa. Mas com ele, eu sinceramente não pelo menos eu não parei pra prestar atenção, assim. Aí meio que ficou por isso, sabe? Fabiana apontou o Dudu, ele disse que admira ele, porque ele é inteligente, blá 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 blá. Citou a briga da Tamires com a Martina, que foi ele que pegou o desodorante e deu pra Tamires. Aí Dudu diz que a Tamires tem o livre-arbítrio pra fazer o que ela quiser, que ela podia não ter usado o desodorante. E o Fabiano cita as ações das quais o Dudu induziu pessoas ali a fazer. A questão da Ioana na piscina, por exemplo, blá 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 blá. O interessante aqui é que tem uma hora que a Carol pergunta pro Dudu se ele joga com Shaya e também se ele tá fazendo acordos com Shaya. E aí ele desconversou e eles começaram a brigar ali porque ele disse que o voto é individual. Eu achei que ele deu uma bela, deu uma sabonetada aqui. Só que a Carol também, ela é sempre daquele jeito, sabe? Aqui eu acho que ela podia ter segurado e
ter cabido muito mais a pergunta simplesmente, beleza, você joga com o Shai ou não? O Valério apontou o Dudu, ele citou a situação do cabo de guerra do Edredom ali, que o Dudu botou lenha na fogueira, e que aquilo podia ter ficado muito pior e pessoas poderiam ter sido expulsas porque a Martina podia ter batido com a cabeça no baú ali. O que não deixa de ser uma verdade. Que ela podia ter se machucado, que ele sempre fica pilhando as meninas que jogavam com ele pra fazer a way caos e agirem com desrespeito. Aí o Dudu fala que ele entrou no meio e tirou o Valério ali de lá, porque o Valério não tinha nada a ver com a briga das meninas, então ele não tinha por que se meter. E aí ele disse que ele já presenciou o Valério sendo agradável com as meninas, até com ele, com as meninas do lado dele, no caso. E com ele na frente e por trás ele descendo o cacete nelas. O que também é uma verdade. Já falaram isso do Valério, inclusive, nessa última festa. Que dizem que ele teria falado da Rayane, mas enfim, acho que nessa parte dele ter falado com a Rayane, eu acho que eles aumentaram. Diz que ele é 2 pesos e 2 medidas porque ele não recrimina os comportamentos de quem anda com ele, só das outras meninas do grupo, que são opostas a ele. Isso é uma verdade também. Aí eu acho que o Dudu falou uma coisa bem concisa. Porque o Valério, na hora de apontar a Dudu ou a Saori ou reclamar delas, nossa, ele tá sempre lá. Quando é pra falar das meninas do grupo dele, ele fala, tipo, ai, sabe, daquele jeitinho meio... Não por trás, mas ele fala, tipo, não em público, mas só com elas ali. E acho que a única pessoa que eu vi ele falando razoavelmente em público foi a questão da Maria, mas a Maria todo mundo fala, sabe? Tipo, então... Aí foi o fim da dinâmica, como eu falei, eu achei que rendeu bastante dessa semana, gostei, espero que mantenha o nível pra próxima. E uma coisa que eu queria pontuar aqui é sobre o jogo duplo do Fabiano, porque eu não falei ali, mas tem uma hora que a Carol meio que pede pra ele comprovar aquela questão dele ter ido pra roça, forçado, não sei o que, do Shaya ter manipulado ele, e ele dá razão pro Shaya. E ele tá fazendo um jogo duplo, assim, que, cara, eu não sei... Mais uma vez, foi porque ele foi pra roça e voltou. Porque tinha muita... o porquê esse jogo duplo estourar na cara dele. Porque eu acho ridículo o que ele faz e como ele age. Ele fala que ele não tá com as meninas pro Shaya, ele confirma que o Shaya não manipulou ele na frente da Carol, só que ao mesmo tempo ali depois ele tá meio que combinando o jogo com elas, falando que elas não tem que falar coisa na frente do Dudu, combinando resta um e sei lá mais o que. Então ele tá toda hora pra lá, pra cá, e daí ele diz que ele joga sozinho. Ô meu senhor, sabe? Você tem que tomar um posicionamento. Porque se você joga sozinho, você não tá combinando com ninguém, entendeu? Não dá pra jogar sozinho e estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, combinando 2 coisas ao mesmo tempo. Eu queria muito ver isso estourar na cara dele. Não acho que ele é uma das pessoas que vai pro Super Paiol. Talvez fique entre os 6 ali, mas entre os 4 eu acho que não. E, mais uma vez, recados errados que o público passa, porque não estão peitando este homem, porque ele voltou do raio da roça. Então, né, a galera acha que tem os 40 milhões da VTube. Mas triste ele não ser peitado como deveria. Na volta pra sede, como eu falei, a gente tem o barraco da Carol com a Rayane e a Maria ali no meio, vulgo o cachorrinho dela, como a Carol bem falou. E começou porque a Rayane tava latindo, meio que pra alfinetar a Carol, já que ela chamou a Maria de cachorrinho, não sei o que. E aí começou, foi uma briga super longa, nossa, elas ficaram um bom tempo ali na cozinha. E é como eu falei também no começo, mais do mesmo da Carol e da Rayane. Só me surpreendeu a Maria ter entrado um pouco na briga agora, mas a Maria é daquele jeito, né? Nunca... Falta muito nesta mulher e ela ainda é hipócrita pra caramba, então, né, vai entender. Depois os 2 casais, ao mesmo tempo onde elas estavam brigando, a câmera muda e a gente pega o microfone ali, tava a Mesquita, a Chay, a Michelle e a Duda, e eles estavam brigando por causa da divisão de camas. Porque a Michelle agora tá na baia, ou seja, a Chay vai ter que dormir sozinho. E aí eles estavam dormindo na cama de casal todo dia e parece que agora queriam revezar as camas. E aí Michelle e Chay falaram, não vai ter revezamento não, meu amor, a gente não vai ceder a cama. Que depois no quarto a Michelle tava toda irritada. Eu falei, meu Deus, tiraram essa mulher do prumo agora? Ela tá irritada com isso. Porque ela chamou a Duda de piveta. Como que pode uma menina de 19 anos afrontar desse jeito? E o Shaya prometeu que se dormissem lá na cama dos 2 mesmo, que ele ia fazer um caos. Ia pegar fogo com quem fizesse isso. Eu falei, que piada, né? Até porque eles estão errados. Tipo, mano, a mulher tá na baia, ponto. Se vocês não vão dormir aí, a princípio, ela ficaria 5 dias na baia, não tem por que eles não revezarem a cama com outras pessoas, sabe? Tipo, tem gente dormindo na sala ainda. Tudo bem que é o Fabiano, que ele dorme lá porque ele quer. Mas... por que não revezar? Esse é o problema, sabe?
Aí vem os dois querendo botar banca ali. Só que mal sabem eles que Dona Michele, terça-feira, provavelmente com a graça de Deus e de quem protege os reality shows, esta mulher vai embora e não vamos ter que ver a cara amarrada dela mais. Porque, meu Deus, eu espero que ela não escape do Super Paiol. Que aliás eu quero ver muito a cara do Shaya se ele não estiver junto com ela lá, como que ele vai lidar com a mulher dele, o amor dele ali tendo sido eliminado. Depois, mais uma briga muito longa ali, a Duda tava se alfinetando com o Matheus disse que o Mesquita tava sendo usado pela Duda, também disse que a Gabi alertou a Tamires contra a Carol e as duas estão de boa agora. Eis que com isso a Carol virou o canhão dela pra ele e pro Matheus, e os dois estavam batendo boca na cozinha. A Carol chamou ele de tiririca em um momento. E vamos combinar, o Matheus com o visual dele atual, ele tá muito feio. Ele entrou muito bonito no programa, só que ele ficou totalmente desleixado agora. Meu Deus do céu. A Tamiri diz que entre ela e a Carol é conveniência, é o que eu tinha dito antes, e que o aliado dela, de fato, é o Dudu. Aí o Matheus rebateu dizendo que mesmo com a Carol tendo chamado ela de racista, ela tá de conveniência e votando junto. Aí o Matheus tem um ponto, a gente não pode negar. Só que ao mesmo tempo onde ele tem um ponto, depois ele vem com um papo muito torto de que tem pessoas negras na família e não entende como a Carol voltou a se aliar com a Tamires. E aí a Carol respondeu que ter uma pessoa negra na família não é a mesma coisa que ser uma pessoa negra. Pois então, ai, Matheus nossa senhora, o Salsicha, quando ele não faz besteira na entrada, ele faz na saída. É impressionante esse homem. A capacidade que ele tem de ser um tonho muitas vezes. Depois o Mesquita e o Matheus voltam a bater boca por causa da Duda, basicamente. E nessa briga, o Matheus assumiu que sim, ele usou a Duda. E assim, usou entre muitas aspas, porque a gente sabe que ele não consegue esquecer e de que sim, tem alguma coisa que mexeu com ele ali, por mais que ele fique falando que não o tempo inteiro. Lá naquela situação, ele usou entre aspas, lá naquela situação onde os dois já tinham brigado, já tinham terminado, e aí ele meteu aquele, né, falando para as câmeras, não, eu vou usar ela para ver qual é o sentimento dela, o que ela vai falar, quando os dois estavam ensaiando um Remember ali. Aí fica fácil, né, dizer que usou a menina, tipo... Depois disso, corta pra Maria reclamando com o Matheus no quarto, que ele sempre fica falando da Duda e da Saori, e não deixa essa pauta ir embora nunca. Você tá percebendo agora, né, minha filha? Ela viu que ele viu que ela tava com uma cara de bunda, e aí pra quê, né? Ele foi perguntar por que ela tava assim. Aí a Maria disse que viu que ele tava de kikiki com a Duda, e o Matheus perguntou, tá, beleza, mas o que tem a ver isso? Aí abre aspas pra Maria. Eu falei pra você, desde a academia, pra parar de dar palco. Você responde tudo que elas falam. Tava você e a Duda na frente conversando. O Mesquita que nem um idiota dentro do closet falando mal de você. E eu escutando um monte de coisa delas. Não tem posicionamento entre mim e você. Tem posicionamento entre você, Duda e Saori. Sua pauta é Duda e Saori. Principalmente a Duda. Você tá sempre dando atenção pro assunto. Ai, finalmente ela tá entendendo que ela é de fato um tapa-buraco. Tá caindo a ficha, Maria. Nossa, que demora, hein? Meu Deus do céu. Aí ela falou o negócio do açaí, porque na briga com a Duda, ali na cozinha, ele falou, ou ele ou a Duda, não vou lembrar agora. Alguém falou essa questão de ter falado que lá fora eles iam tomar um açaí e conversar. E agora finalmente a Maria se tocou que o Matheus falou isso, tanto pra Duda quanto pra ela, porque ele falou isso pra ela também. E aí ela pegou ele no pulo no meio da conversa. Abre aspas pra Maria de novo. Eu não tenho paciência, tô ficando com você, dormindo com você, e você tá discutindo com a Duda. Toda hora é negócio da Duda e Saori. Ou você vai passar por cima e jogar pra elas, ou vai ficar respondendo toda hora. Aí o Matheus diz que o lance dele com a Duda acabou mesmo, e que não tem nada pra resolver com ela, e a Maria joga pra ele. Mas você tava sentado na mesa resolvendo. Se não tem nada, por que tá sempre falando sobre? Ai, 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 como eu falei, finalmente esta mulher madura de 32 anos, que é muito empoderada, entendeu que ela é tapa-buraco. Porque, gente, é ridículo, sabe? Tá escrito na cara dele que ele tá com ela só pra fazer cena, ou pra não ficar por baixo, sabe? Já que a Duda tá com Mesquita. E teve que ter toda essa exposição e ela pegar essa fala dele pra entender que sim, ela é um tapa-buraco. Sabe? Dói menos, fica mais maduro se realmente como ela quer passar que ela é. Se ela simplesmente largasse dele, que foi o que ela fez na manhã, eu vou falar depois. Teve um breve momento ali, uma fala da Carol que eu queria comentar sobre, que ela tava na cozinha com a Duda e com a Saori, e aí ela tava falando que se o Valério estivesse no grupo total,
ele ia ser muito mais agradável. E realmente, de fato, até pro público, o Valério, ele tem um jeito que podia ser um alívio cômico se ele tivesse no grupo que caiu nas graças do público e num grupo que eu até acho que combina mais com ele, sinceramente. Esses surtos que ele tem de vez em quando, eles podiam ser muito mais interessantes e muito mais cômicos do que eles são se ele não tivesse escolhido o grupo que é moralista, que é chatão, que é piegas, sabe? E que eu acho que tira o pior dele no sentido dele ser uma planta e ficar julgando as pessoas e não caindo um pouco no humor. É aquilo, né? Reality show a gente sabe que tem muito julgamento por conta do grupo que você tá e das pessoas que você tá junto. Tira um lado ou o público fica do lado ou não. Só que eu acho que o Total, por ser um grupo mais caótico e tudo mais, podia espremer e tirar um lado mais humor e veia cômica dele, que ele até é engraçado em certas situações, do que essa parte chatona que cai um pouco no julgamento e não no humor. Hoje de manhã a gente teve uma treta que, meu Deus, parece que o Wallace estava muito empenhado em tirar a Carol do sério, porque foi ele quem começou isso. Porque eles passaram a manhã inteira e o começo da tarde, até agora há pouco, brigando e um batendo no outro. E aí ela falando, half meter man, homem de meio metro. Porque ela chamou ele de Zacarias em um momento, se eu não me engano também. E a gente já viu o Wallace e a Carol brigando nos últimos dias, então foi um pouco mais do mesmo, mas foi uma treta que durou ali eternamente. Nossa senhora, ele falando que ela usa a palavra de Deus em vão, que ela vai cair porque ela é soberba, arrogante e que ela tá mostrando a cara dela agora. E aí ela, Carol, falando toda aquela verborragia e a horda de xingamentos dela ali. Inclusive tem uma hora que ela fala pra Kate, quase chorando, eu não aguento, Kate, eu não vou aguentar, esse homem não para de ficar atrás de mim, me perseguindo. Aí tem uma hora que ela briga com a Rayane também, que também tava ali embaixo esperando o momento dela de entrar. Porque, que nem eu falei, né? A Rayane, ela só entra na rabeira das brigas. Ela mesmo, por ela não vai atrás das brigas pra peitar alguém. Ela viu que o Wallace tava tretando com a Carol e daí ela aproveitou pra entrar no meio, já que ela tava de câmera trato ali. E a briga das duas é mais do mesmo que elas já fizeram várias e várias vezes. E como eu falei, a Maria finalmente se deu conta de que ela era tapa-buraco e ela e o Matheus finalmente terminaram nessa manhã. Por quanto tempo? Não sei, porque a gente sabe que a carência lá dentro é grande e a Maria, o amor próprio dela também não é muito grande pelo que a gente viu, apesar dela jurar que ela é esta mulher madura de 32 anos. Mas abre aspas pra Maria mais uma vez. Eu super ficaria com você aqui dentro, nesse 1 mês e meio que resta, mas eu não sinto que você tem uma história findada ali, com a Duda no caso. Então eu espero de verdade que quando você responda, quando você vai conversar, sei lá o que vai acontecer. Você meio que se previna disso você mesmo. Porque é meio que nítido que ficou um resquício, ficou alguma coisa, que você ficou chateado, sei lá. Eu e você temos que estar 100% confortáveis com a situação. E eu tô zero, tô me sentindo confortável. Desde ontem, desde a semana passada, com as respostas, eu falando, dá um tempo. Aí depois os dois chegaram ali, principalmente ela, chegou à conclusão de que é melhor eles terminarem, porque não tá legal, ela não tá se sentindo confortável, como ela falou na conversa, e meio que acabou assim. Eu acho que pro jogo dos dois era melhor mesmo, até porque não sabemos se Valério, ou se a própria Maria, eu falei que eu acho que ela não vai pro Super Paiol, mas Valéria é uma pessoa que talvez caia e vá embora, então é menos uma pessoa naquele grupo onde eles estão, que basicamente ia ficar só ela, a Rayane, ela e o Matheus. Tipo, o grupo ia estar totalmente dizimado ali. Meio que não tem mais o que fazer. Eles já não votaram com esse grupo na última votação agora, em termos de jogo, o Matheus tá mais pro lado do Shaya, então, tipo, pra que ficar arrastando isso? Mas eu não sei se isso aí vai durar. Não sei se a Maria tem todo esse amor próprio, não, sinceramente. Então, é esperar os próximos capítulos. Bom, por enquanto é isso. Hoje a gente tem aí as pessoas que vão pro Super Paiol. Quero ver como as pessoas que estão lá e as pessoas que estão na casa vão reagir a isso. A Galisteu vai entrar ao vivo numa segunda, olha que coisa. Todo mundo achou que ia entrar ao vivo no domingo, mas não tinha porquê. E a gente vai ver aí o desdobramento disso. Curtam, comentem o que vocês estão achando, o que acharam da dinâmica das brigas da Carol, desse término de Maria e Matheus, e eu volto amanhã para comentar tudo o que aconteceu. Fui!